alguns pilares que fazem com que a gente tenha um crescimento do peixe mais rápido. O primeiro deles é a espécie de produção, e de acordo com a espécie de produção, eu ter o peso de abate definido para a espécie. Que, por exemplo, para quem produz tilápia, o peso de comercialização, o peso de abate de tilápia, ele pode variar de 700 gramas até 1,1 kg, 1,2 kg. A gente não comercializa a tilápia com pesos maiores do que esse, né? Salvo exceções, via de regra, eu tô falando, tá? Via de regra, quando você tem comercialização em grande volume ou para frigoríficos, via de regra, é esse o peso de comercialização. Significa que você não vai encontrar a tilápia mais pesada? Não. Significa que esse é o peso médio de comercialização. E se a gente fosse escolher um único peso, né, uma faixa de peso, eu diria que é 900 gramas. Eu vou ter tilápia de 1,2 kg? Sim, vai ter, mas esporádicos, pontuais. Por que se comercializa a tilápia nesse tamanho? Então, existem vários fatores. Um deles é que, com esse peso, né, nesse peso aí de 900 gramas, de média, a gente tem um bom rendimento de desempenho, de crescimento, de conversão alimentar dessa tilápia, pensando no produtor. E o outro lado é que é um peso em que a gente tem um bom rendimento de filé também, pensando na indústria, tá? Então, a gente consegue ter um tamanho de filé de tilápia proporcional aí, que seja o suficiente para uma refeição, e me dá um rendimento de filé bom lá, pensando a nível de processamento, nível de indústria. Por outro lado, a gente tem as espécies nativas, principalmente os peixes redondos, como o tambaqui, a tambatinga e os cruzamentos ali, e o próprio pintado, que são espécies nativas que a gente comercializa com pesos maiores, em média de 1,4 kg, 1,5 kg, né? Dependendo da época do ano, até um pouquinho mais, mas peso médio de 1,5 kg. Sabendo disso, que eu tenho peso de comercialização diferente, eu preciso entender que a tilápia, a gente consegue fazer a tilápia chegar em 900 gramas com bem menos tempo do que eu faço uma tambatinga chegar ao peso de 1,5 kg. Então, isso precisa ficar muito claro, né? E aí, é por isso que isso vai influenciar na velocidade de ciclo de produção aí da tua piscicultura, porque vai depender da espécie que você produz e vai depender também do peso de abate. Então, se você definiu aí na sua piscicultura que você vai comercializar uma tilápia com 1,4 kg de peso médio, inevitavelmente você vai ter um ciclo de produção mais longo do que a média do ciclo de produção dos produtores que produzem a tilápia e comercializam essa tilápia com 900 gramas, que é mais ou menos o que a gente tem aí no mercado, tá? Então, isso precisa ficar muito claro. Tem certo e tem errado? Não, gente, não tem certo e tem errado. Tem você ter o consumidor para aquele teu peixe, para aquele teu produto daquele tamanho. Então, e eu costumo dizer o seguinte, né? Para os meus alunos, inclusive, eu digo: se você tem mercado para vender o teu peixe com 400 gramas, com 500 gramas, gente, vou te contar um segredo. Esse é o peso de peixe que você tem uma lucratividade muito alta. Porque até esse peso, o peixe ele é muito eficiente em fazer o ganho de peso. Então, a conversão alimentar do peixe menor, desse peixe de 400, 500 gramas, até, né, no caso da tilápia, até uns 700 gramas, no caso dos nativos, até 1 quilo de peso corporal, é muito rápido, a conversão alimentar é muito boa, isso faz com que você tenha uma lucratividade boa. Então, se for para escolher assim, ó, eu tenho mercado para vender um peixe menor, para vender um peixe maior, prefira sempre, em função da lucratividade, um peixe menor. E aí, por outro lado, se você entende que quando você acelera o ciclo, né, de produção, quando você acelera o crescimento do teu peixe, isso proporciona que você faça mais do que um ciclo de produção por ano, né, uma safra por ano, ou se você faz uma safra por ano, conseguir fazer uma safra e meia por ano, ou mais do que isso faz com que você tenha um aumento de faturamento. E esse aumento de faturamento
não só de faturar os 125 mil reais que eu falo por hectare aí na sua piscicultura, mas de aumentar o faturamento da tua piscicultura anualmente. Porque quanto mais ciclos de produção você consegue produzir ao longo do ano, maior é o teu faturamento por ano aí, né? Fazendo esse comparativo. Então, se você faz esse processo, se você consegue entender o que é que você precisa fazer para acelerar o ciclo de produção aí do teu peixe, né? O crescimento, o ganho de peso do teu peixe, esse peixe chegar ao peso de abate, você vai entender o que você vai conseguir ter mais ciclos ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 3 anos, independente da espécie que você tenha de produção aí na sua piscicultura, beleza?